Boa noite, pessoal. Mais um encontro nosso. Vamos hoje dar seguimento às leis de carne e leite, das suas misturas e seus sabores, né? E vamos repassar um pouco, vamos relembrar o que a gente falou no nosso último encontro, nossa última aula, e dar seguimento, né, com os exemplos que a gente viu antes e adicionar outros, ok? A gente viu que existe, no que se refere a Kashrut, a liberação e absorção de sabores, tanto de carne como leite, né? Mas também daquilo, tudo que é proibido e é permitido tem suas transmissões de sabores. Os sabores é uma regra, tanto para carne e leite, como para taref e nevelá, né, que são proibidos, como para a hametz também, né? E aquilo também foi cozinhado por um não-judeu. Então, todo aquilo que passa por uma proibição de comer, seja porque o produto em si é proibido, ou se o produto misturado com outro se proíbe, ou se a forma como foi produzido proíbe o produto. Então, nessas situações, os utensílios utilizados nessa produção, eles passam a ser proibidos, né? Ou seja, o utensílio utilizado no cozimento de um produto, no alimento proibido, ele também passa a ser proibido. O que a gente vê é que há níveis daquilo que se proíbe, aquilo que é midoraita, que a Torá nos proíbe, aquilo que é a proibição dos sábios, que é a grande maioria, e dentro da proibição dos sábios, aquilo que está proibido em determinado momento, seja de tempo, ou seja, situações de cozimento. Então, temos 4 modalidades de transmissão de sabores, né? Através da gordura impregnada, ou seja, toda aquela gordura que fica pegada ou melada nos utensílios, né? Essa gordura ela pode ser uma gordura leve, que é simplesmente a pessoa cortar um queijo ou uma carne, né? Ou uma pasta que tem hametz, e isso fica aí pegado na carne. Não necessita aí, no caso, calor. É somente o contato que provoca isso. Agora, essa gordura também pode ser uma gordura impregnada de forma mais densa, que é quando se corta, por exemplo, um queijo duro, né? E faz muita força, né, para cortar o queijo, e essa graxa ela fica muito mais impregnada na lâmina, né? E essa graxa, essa gordura impregnada na lâmina, ela pode ser transmitida ou transferida para outros produtos ou utensílios, né? Também temos a situação de por cozimento. Cozimento, a gente entende não somente aquilo que está na panela cozinhando, mas, na verdade, o que a intenção é todo o alimento que ele está quente, né? O entendimento de temperatura, que ela é suficiente para liberar e absorver sabores nos utensílios e nos alimentos, é de 45 graus. Então, todo alimento que alcança a temperatura de 45 graus Celsius, independente se ele está dentro da panela, em cozimento, ou se ele está isolado, sozinho sobre a mesa, mas ele está nessa temperatura, ele tem a capacidade, então, de absorver sabores, como também de expelir sabores, certo? Outra situação é em contato com substâncias picantes, como pimenta, ou ácidos, ou como o limão e a cebola, né? Os alimentos que são picantes, que são ácidos, cítricos, eles têm a capacidade de realçar o sabor dos alimentos, independente que esteja quente ou não. Então, um alimento que não está quente, está frio, né? E teoricamente não teria capacidade de transmitir sabor, mas quando esse alimento tem contato com um produto picante, poderia ser, por exemplo, vinagre ou picante, tabasco, coisa assim, mas que fosse bem forte, né? Não pode ser não um picante pouquinho, um picante que realmente dê força, né, ao sabor, que realce bem o sabor. Então, isso pode transmitir o sabor também, mesmo ele estando em frio, né? Não necessariamente estando quente. Outra situação, que também é em situação fria, é quando se tem os alimentos em repouso, em líquidos, por mais de 24 horas. Um alimento que ele é colocado em um recipiente com água, por exemplo,
e se ele fica aí em repouso por 24 horas, esta água absorve o sabor do alimento. Isso é o que a gente chama kavush, né? Kvishá, no caso, pode ser tanto em água, né? Ou também com picantes ou sal. Né? São situações, sal e picante vão entrar na modalidade 3. Nisso, vemos que o que está proibido, para que lembremos, para que possamos dar continuidade à nossa aula, o que é que está proibido em si? A gente tem o objeto da proibição, né, que no caso nosso aqui é a carne e o queijo. Em outras situações, vamos ter que é a mesma regra para o hametz, a mesma regra para um produto que não tenha sido separado dele trumot maasot, né, e foi cozinhado. Por exemplo, retirou frutas da terra de Israel e fez com isso um bolo, né, uma torta. Então, o que acontece? Essa torta está produzida com frutas que estão proibidas de serem consumidas, porque essas frutas não foram separadas dos dízimos, né? Então, essas frutas, como estão proibidas, essa torta passa a ser proibida. Então, é um objeto de proibição, não necessariamente somente carne e queijo, mas carne e queijo, como a gente falou na introdução desse tema, eles são a base de conhecimento para todas essas regras do que é permitido, o que é proibido, e as situações em que isso ocorre, que serve para todas as situações de kashrut, e também serve como exemplo para outras situações à parte das leis de kashrut. Okay? Então, temos o objeto em si, né? Temos também a gordura desse objeto, né? O vestígio que ele deixa. Né? Se você cozinhou uma panela com macarrão, e é hametz, mesmo que a pessoa retire o macarrão, o sabor que ficou, ou seja, a água com a gordura, ou seja, com aquilo que se misturou na água, junto com o macarrão, que fica pregnado nas paredes, embora não seja o macarrão em si, também isso está proibido. Né? Isso aqui é o que se chama o sabor. Né? Esse sabor impregnado, tanto seco como molhado. Okay? E esse sabor impregnado também é proibido da Torá. Né? E a outra situação é que você tem que não há mais sabor. Ou seja, não é que não exista sabor necessariamente, mas não há mais nenhum objeto e nem a gordura dele. Uma situação que não há nenhum objeto e nem a gordura, a gente chama de sabor anulado. E o sabor anulado, há situações que ele sim está permitido por estar anulado e outras situações que os sábios também proibiram. E a gente vai ver isso que é num período de tempo que esse sabor fica ou proibido ou parcialmente proibido ou chega uma situação em que ele passa a ser permitido. Também falamos dos tipos de sabor, né? E esses tipos de sabor a gente vai falar mais uma vez hoje, de uma forma mais complexa no final, depois que a gente for crescendo no entendimento de conceitos. Mas esses sabores a gente tem sabor fresco, né? Que é o tamtari, que é o tamtari. É essa gordura impregnada, é o sabor realmente do produto, né? Do objeto que fica nos utensílios, né? Ou nas superfícies de trabalho, ou em contato com outros alimentos. E a gente tem um sabor anulado, que é o tam pagum. Tam pagum, ele é o que você já lavou a panela. Não está mais essa gordura aí. Mas fica um sabor, fica algo aí pregnado nessa panela. E hoje, a gente pode até dizer que esse sabor realmente não existe. Mas ainda existe a anulação, a proibição dos sábios de consumir uma panela que ela não tenha passado por Agará. Então, esse sabor passa a ser algo ainda relevante nas leis de kashrut de nossos tempos. Com referência aos sabores que ficam impregnados em um utensílio, seja ele o sabor fresco, que realmente se despregou agora do objeto proibido, né? Ou do objeto permitido, mas que pode ser proibido em uma situação de uma mistura, como é o caso da carne e leite. Se esse sabor, se o utensílio recebe neste dia esse sabor diretamente do alimento em específico, do objeto de análise, então esse utensílio se chama Kli
ben yomo. É um utensílio que é do dia. Um utensílio do dia, ele absorve o sabor fresco. E o utensílio do dia, ele está proibido de ser usado, né? No caso, se for um utensílio de carne, ele está proibido de ser utilizado para cozinhar leite. E essa proibição é da Torá. Ok? Ah, mas eu já lavei a panela muito bem com água e sabão e não sobrou nada. De fato, se não sobrou nada e a panela está bem lavada, já não tem mais o risco da proibição da Torá. Mas ainda assim fica a Gezerá dos sábios, né, o decreto dos sábios, de não se utilizar um utensílio ben yomo, né, para cozinhar um alimento halavi. Nesse caso, se o utensílio for bassari, ou o revés, se o utensílio for halavi, cozinha o queijo, ele não pode ser usado no mesmo dia para cozinhar a carne. Isso se chama Kli Ben Yomu. Okay? Uma outra situação é que a gente tem um utensílio que ele é do dia seguinte. O que significa que ontem, em uma panela, se cozinhou carne. Então, essa panela absorveu o sabor de carne ontem. Hoje, entendo os sábios, que passado 24 horas, o sabor ele é anulado. O sabor ele passa a ser tam pagum. E o tam pagum não tem mais essa característica tão forte, né? Ou seja, ele perde a sua concentração, então ele perde a sua proibição da Torá e passa a ser uma proibição dos sábios. Então, um kli she'eno ben yomo, um kli que ele não é do dia, né? Então, esse kli é o que já passou 24 horas desde o uso da carne ou do leite que foi cozinhado nele, né? E agora ele não tem mais a proibição midoraita. O que significa que se eu pego uma panela hoje, que eu cozinhei ontem queijo, e por um equívoco eu cozinho hoje carne nessa panela, a carne cozinhada aí não está proibida pela Torá e pode ser consumida. Contudo, a panela está proibida. Fica proibida, vai ter que, para ser utilizada novamente, ela tem que passar pelo processo de cacheirização. Diga, Shimon. Se eu pego a panela e depois que lavar, eu boto água e deixo ela fervendo. Limpa ela, no caso, a gordura que Não, poderia... comece do começo. O que você cozinhou, Pronto, quando aí você vamos dizer que eu cozinhou, porque essa é a cozinhei a análise. A carne. gente tem uma análise de objeto, tempo e utensílio. Ok? Vamos dizer que eu cozinhei a carne, ou assei uma carne, uma Ok. panela, certo? Aí ficou aquela gordurazinha impregnada, como você falou. Ok. Aí eu pego a panela, vou lavar a panela, e depois que eu lavo no sabão e tal, eu coloco água nela e boto ela no fogo de novo para ela ferver. Possivelmente, se ficou algum vestígio de gordura, alguma coisa, aquilo limpa ela ou tem que esperar realmente as 24 horas? Para que você quer esperar essas 24 horas ou para que você quer limpar essa panela? Para cozinhar leite nela? Sim, sim. Vou dar um Se exemplo. for para cozinhar leite nessa mesma panela, você tem que esperar as 24 horas, ok? Passadas as 24 horas, você tem que fazer a cacheirização da panela. Se você cozinhou na panela com água, então a cacheirização é com água. A gente lembra que a regra é kebol ou karpolto, né? Da mesma forma que o objeto bolea, ele traga ou absorve, né? É da mesma forma que o polet, ele libera, né? Expile ou expele? Professor? Então, o ideal seria mesmo Expele. ter panela separada. Uma para Não, específica para óbvio, leite. esse é o ideal. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Hoje é possível, porque hoje as panelas são mais baratas. Entendeu? Só pode ter dois jogos de panelas e não ter problema. Certo? Ou seja, hoje é barato. Antigamente não era barato. Então, antigamente tinha que ver as situações em que se poderia permitir as panelas. Né? Então, o que se faz...
Lembrando também, né, Caleb, que tudo isso a gente está partindo do pressuposto de que a panela que o Gustavo está falando, é uma panela ou de, de metal, né? De metal. E se fosse uma panela de vidro, aí já mudaria a situação. Claro, isso a gente viu nas nossas primeiras aulas, que o material da panela, ele determina qual será a maneira de cacheirização dela. Né? A forma de cacheirização é determinada por duas situações. Uma, a forma como o material absorveu o sabor, e segundo é o material em si. Se estamos falando de uma panela de barro, e não temos mais como cacheirizar. Ela absorve, uma panela de barro nova, ela de imediato absorve o sabor e desse sabor já não se separa. Ok? Se estamos falando de uma panela de vidro, que é o outro extremo do barro, essa panela, desde o primeiro dia que ela é utilizada até o último dia antes dela quebrar, né, ela vai nunca absorver, ela nunca absorverá sabor, como ela também nunca expelirá sabor, desde que esteja limpa, esteja bem lavada. Okay? Porque a forma de cacheirizar um objeto, um utensílio de vidro, é lavando bem com água e sabão. Ok? No caso e não precisa esperar 24 horas. No caso do barro, não tem como fazê-lo. No caso de um material de metal, né, se espera 24 horas e se faz a cacheirização. Né? Se ele foi cozinhado com líquidos, se cacheiriza com líquido. Pega a panela e imerge em água. Né? Não precisa ser que emerge a panela completamente, 100%, de uma só vez. Isso só é válido para mikve. Mas para cacheirização, você basta botar a metade da panela, dar uma volta e bota outra metade, também está bem. Ok? Ou um modelo antigo e que ninguém faz hoje, porque as esposas não nos permitem, né? Que é colocar a panela sobre o fogo, encher de água até a boquinha da panela, até a margem superficial da panela, encher completamente de água e ferver. Quando borbulha, essa água sai da panela e molha também a panela por fora. E ela está cacheirizada também. É uma forma. Porém, quem vai limpar o fogão? Caleb, justamente isso. Por isso que eu perguntei, porque o meu avô fazia isso. Por isso que eu perguntei. Uhum. Ele fazia isso com a panela. Forma de limpar a panela. A gente falou na semana passada, o que é arear uma panela? Né? A gente usa o termo arear uma panela. Era justamente pegar areia mesmo e resfregar uma panela. Isso é uma forma de cacheirizar uma panela. É parte do processo de cacheirização. Porque antes de você cacheirizar, você tem que lavar. Você tem que retirar dela todo o vestígio do produto. Quanto possível. Entendeu? Então, a partir daqui, a gente vai usar os termos tam basari ou tam halavi para nos referir àquilo que é feito de carne ou aquilo que é feito de leite. Ok? Ou que tenha sabor de carne ou sabor de leite, ou halavi, basari e halavi, aquilo que está destinado ao uso para carnes ou destinado para uso com leite. Então, uma panela basari é uma panela que é destinada ao uso de cozimento para carnes. Uma panela halavi é aquela que está destinada à produção de alimentos de leite. Ok? Bom, a gente viu que uma das formas é a gordura impregnada, a gente já tinha falado isso na semana passada, mas vamos só lembrar muito rápido, que quando a gente corta qualquer alimento, mesmo ele estando frio, o alimento ele libera parte de sua matéria, né? E isso se impregna nos utensílios. Essa matéria impregnada, seja ela gordura, seja ela o sebo, seja ela a graxa, seja o que ela seja, ou o óleo do produto, né? Ela é parte do sabor desse produto. Portanto, quando a gente corta um queijo, né? Mesmo que seja um queijo mais fininho ou mais suave, como um queijo coalho, por exemplo, não precisa de força para cortar um queijo coalho, mas a faca ela fica com o sabor do queijo. Nessa situação, basta lavar.
A mesma coisa acontece quando é um queijo muito duro. Né? A diferença de um queijo muito duro é que a graxa ou a gordura que fica impregnada no metal, o que faz o corpo do queijo, ela é muito mais concentrada, é muito mais difícil de limpar. Né? Isso a gente vai ver no final, mais adiante a gente vai ver exemplos disso. Bom, a gente começa falando das coisas quentes, né? Que a gente já falou na semana passada, mas a gente tem que relembrar e pautar bem as situações. Tudo que está a uma temperatura de 45 graus, né, é considerado quente na halakha. Seja quente para um cozimento, seja quente somente para a transmissão e absorção de sabores. Ok? Então, quando se alcança a temperatura de 45 graus Celsius, o alimento inicia seu processo de cozimento, entre aspas, segundo a halakha. E a partir deste momento se libera e absorve sabores. Agora, levando em conta que se a gente tem um alimento que está posto na mesa e ele já ainda está ou alcançou essa temperatura de 45 graus, ele também está proibido. Ou seja, desculpa, ele também está na capacidade de transmitir e absorver sabor. Ok? Então, quando temos uma panela, e essa panela está ao fogo, está sendo quente, aquecida, e tem dentro dela alimento, o que é que acontece com os sabores nessa panela? O alimento, ele libera sabor, que está em cozimento, ele libera sabor, da mesma forma como ele absorve o sabor da panela. Ou seja, o sabor sai do alimento e é absorvido pela panela, a panela, por sua vez, libera sabor e esse é absorvido pelo alimento, pelo conteúdo que está nessa panela. Então, a gente vê que os utensílios absorvem o sabor, os utensílios também liberam os sabores absorvidos, ok? Os alimentos também liberam sabor, como também os alimentos absorvem o sabor dos alimentos e utensílios. Ou seja, se eu coloco numa panela carne e batata, né? A batata vai absorver o sabor da carne, a panela vai absorver o sabor da carne. Se a panela, por um acaso, foi halavi e foi ben yomô, né? Ela vai liberar que tipo de sabor? O sabor que ela tem dentro dela. Vai liberar o sabor halavi. Então, esse sabor halavi que ela libera vai ser absorvido também pela carne, também pela batata. E tudo se proíbe, porque tudo fica com sabor de carne e de leite. Ok? Mas toda essa questão de sabores, eles são trabalhados dentro de proporções. Ok? A gente não sabe ao certo quanto sabor libera uma carne. A gente não sabe quanto sabor libera um queijo. Né? A gente não sabe nada disso. Não tem como medir, né, quanto sabor é liberado. Mas sim a gente pode... Tem a ciência que algo de sabor é liberado. Né? Então, por a gente não saber qual é a quantidade de sabor para poder determinar o quão está proibido, o que é que se fazia antigamente? Quando se tinha um alimento que se tivesse dúvida se esse alimento estava permitido ou proibido por questão de mistura de sabores, né? Porque ele teve um sabor de porco, ou porque ele misturou carne de porco, no caso, né? Carne de porco se misturou com a carne de galinha, digamos assim, e agora não se sabe se a mistura foi o suficiente para dar sabor proibido. O que é que se fazia? Chamava o não-judeu. Ele vinha, provava o alimento e dizia, não, esse alimento tem sabor de porco, não pode comer. Ou, se fosse uma questão de carne e leite, chamava também o não-judeu, ele vinha, provava e diria, olha, esse alimento não tem sabor de leite, a carne está, beleza, tem sabor de carne. Então, estaria permitido. O que acontece é que, com o passar do tempo, essa metodologia já não é mais suficiente, ela já não é mais interessante, né? Por diversos motivos. Porque as pessoas, com o tempo já de tantos novos sabores que existem, se perde o sabor original. Só não tem mais aquele tato. Tanto é que hoje se paga muito bem com um degustador. Né? As pessoas já não têm mais a capacidade de degustar e diferenciar os sabores. Mas a parte disso é a questão da confiança. Né? Hoje em dia as pessoas não são muito mais tolerantes com a questão da religião alheia,
né? E quando vem alguém dizer, não, eu não como carne misturada com leite, ou vai dizer, não, eu não como um restaurante que não seja, eu só como em casa. Então as pessoas começam a menosprezar, a tratar mal, ou simplesmente dizer, ah, isso aí é cheio de besteira, cheio de frescura para comer, né? Então, se a pessoa chama alguém assim para que lhe prove o alimento, se essa pessoa a ela é incômodo essa situação, pode ter o risco que ela venha dizer, não, esse alimento está bem, na verdade não, mas é porque como ela não lhe importa, como é que eu posso me apoiar em alguém que não lhe importa para liberar algo que a mim é importante, né? Então essa é a ideia. Então, por esse motivo e por saber e por não saber diretamente qual é a proporção ou quanto de sabor o alimento libera, os sábios trabalharam por proporções. E a proporção é de 60 avos. Então, uma mistura que ela está na proporção de até 60 avos, ela não invalida nem o conteúdo e nem o utensílio, né? Então, se eu tenho uma panela, divido a panela em 60 partes em volume e somente uma das 60 partes, uma das 60ª parte, ela é o produto proibido, isso não vai anular nem o conteúdo e nem a panela. Outra situação seria que se fosse mais do que isso. Sendo mais, anula-se. Ok? Bom, vamos seguir na próxima aula. Eu não posso